Oi, pessoal, aqui é a parte 2 da aula sobre a apresentação oral. Me desculpem, eu tive que fechar o vídeo anterior, porque senão eu não consigo fazer o download para vocês, né? O upload aí no YouTube. Então, vamos lá. O que nós vimos, então, sobre a apresentação oral? A apresentação oral, ela é um gênero que está dentro dos gêneros orais. Eu coloquei aqui 5 exemplos de apresentações orais, né, de gêneros. Falei que vocês precisam conhecer bem o tema antes de ir lá, né, apresentar a sua palestra, a sua aula, seu seminário, seu pôster num congresso. Prestar bem atenção à linguagem, adequar a linguagem ao contexto, à situação, ao seu público, tomar conta, né, cuidar da voz, do timbre, da altura da voz, da velocidade, postura, aparência, equipamentos. A organização, né, sempre coloquem lá um slide inicial com título, o seu nome é muito importante, muitos alunos chegam para apresentar e já colocam lá o primeiro slide com conteúdo e não se apresenta, né? Coloca o timbre da instituição, vejam aqui como é que eu fiz a minha entrada aqui, né? Eu coloquei meu nome, onde eu trabalho, o logo da empresa é muito bacana, uma imagem talvez que represente o tema que você vai trazer. Não colocar muita imagem não, eu vou falar sobre isso no próximo slide. O título, né, bem assim, destaque, o seu nome, para você se apresentar. Então, a parte da apresentação, lembrando, você vai falar o seu nome, sua instituição, o título do trabalho e o objetivo, para que você está lá, né? As pessoas esperam ouvir isso. Depois do seu desenvolvimento, a continuidade do seu trabalho, e para fechar, você vai fazer uma retomada, concluir e se despedir. Bom, isso eu falei na parte 1. Agora, eu vou começar a falar sobre o design, né? A apresentação oral, se você precisar apresentar algo escrito, como eu estou fazendo aqui, para apoio, né? Que eu acho extremamente válido para aulas, palestras e seminários, né? O pôster você tem, dentro dessas apresentações orais, todas elas você tem um apoio verbal, né? Apoio com palavras, né? Por exemplo, o seminário que vocês vão apresentar aqui na disciplina. É muito importante, nós somos seres visuais, né? Nós precisamos, ao ouvir, a gente precisa se apoiar em aspectos visuais. O visual é muito importante, né, para chamar nossa atenção. A gente consegue, memorizar melhor aquilo que a pessoa está falando, porque se for uma palestra só blá, 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 você vai viajar, daqui a pouco você está pensando lá no almoço, no que você, nas contas que você tem para pagar. E se você tem um apoio visual, como eu fiz aqui, e é o que vocês vão fazer para a disciplina, o seu interlocutor ele vai estar junto com você, né? Então, o design, né? É como que você vai fazer essa apresentação verbal para apoiar a sua apresentação oral. Gente, a fonte, né? Não deixe muito pequenininho, ó. Essa fonte que eu usei aqui é 14, olha que pequena. Aqui eu já usei uma fonte 28, tá? Nossa, que grande! Gente, você não vai escrever um romance dentro do slide. Você vai escrever os tópicos para você lembrar do que você vai falar. Como eu falei na parte 1, escrevi tudo que eu tô falando aqui? Não. Eu só escrevi os tópicos principais. Então, a fonte pode ser bem grande. Não precisa ser gigante, mas um tamanho razoável. Para quem, você tem que pensar se a sala for grande, quem tá lá no fundo, será que a pessoa vai enxergar ou ela vai ficar com problema, né? Para ler, para acompanhar a leitura. Cor dos slides, gente, e cor da fonte. Então, cuidado com a cor dos slides. Se for um fundo escuro igual o meu, cores claras da fonte. Se for um fundo claro, fonte escura. Então, eu dou um exemplo aqui, ó.
Olha esse aqui, tem gente que me aparece com uma coisa assim. Ou preto com vermelho, escuro com cor vermelha na fonte. Gente, ninguém enxerga nada. Se tivesse um verde aqui também, né? Vocês precisam trabalhar com contraste de cores. Ó, tem gente juro que tem aluno que aparece assim, com esse tipo de cor. Ou aqui, vai me põe uma cor assim, difícil enxergar, tá? Então prestem atenção na cor do slide e da fonte, isso é muito importante. Parece irrelevante, mas não é. Imagens, né? Não deixa o negócio parecer muito um circo também, não, tá? De repente, se eu tivesse colocado uma imagenzinha em cada, é legal, é bacana. Eu nem coloquei aqui para vocês, mas eu poderia ter trazido, né? Eu trouxe só esta imagem aqui do começo. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Eu acho que tem que pecar, a gente não pode pecar pelo excesso, né? Tem gente que coloca tanta imagem, que acaba também confundindo a pessoa, fica cafona, fica brega, né? Então, assim, cuidado com as imagens. A imagem, ela tem que resumir o que você está falando. De repente, aqui eu poderia ter colocado uma imagem de alguém fazendo um design, um projeto de cores, enfim, para ilustrar o que eu tô falando, mas uma imagem pequena, né? Ali no cantinho. Transição de slide, gente. Transição de slide ou de conteúdo. Eu vou colocar aqui. Olha aqui, eu trouxe um exemplo, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Animação, né? Nunca, pelo amor de Deus, façam um negócio assim. Assim. Que o negócio demora horas para passar de palavra para palavra. Ou aquela coisa de virar slide que fica uma hora assim rodando o slide para entrar em outro. Não, isso é brega, isso cansa, isso deixa o seu interlocutor assim entediado e não, né? Não pecar muito não nessa questão. Seja o mais clean possível, né? Eu acho bacana quem faz essa transição. Se você quiser ir fazendo um por um para o leitor ficar mais atento, porque se você coloca muita informação, enquanto você está lendo a primeira, o seu leitor está lá na última. Eu acho importante colocando um por um, mas deixa isso mais rápido, tá? Não vai deixar lento, igual eu mostrei aqui, porque não dá. Conteúdo por slide, gente. Aqui é um conteúdo por slide, né? Que nem eu fiz, um de design, um de tema. Não precisa economizar slide. Vocês não estão naquela época que era minha de faculdade, que a gente tinha aquela folhinha, era caro para comprar aquela folha de retroprojetor que a gente escrevia no plástico, lá na transparência, aquilo era caro. Então a gente queria escrever tudo que a gente podia para não gastar. Slide não gasta, né? Slide você pode pôr uma palavra por slide. Cada slide 1 minuto, não demora muito no slide. Tem gente que quer colocar toda a informação no slide só. Escrever pouca informação por slide, faça tópicos, igual eu fiz, tópicos. O que eu falo aqui, né? A dica geral aqui, não forçar nada. Equilíbrio é tudo. Nem muito grande a fonte, nem muito pequena, nem também sem imagem, mas também não com 30 imagens no slide. A transição do slide pode haver, mas não deixa ela muito lenta, né? Não precisa colocar uma palavra por slide, mas também não precisa colocar 100 palavras por slide. Vamos equilibrar, né? Aqui eu já falei a questão da cor. E algumas dicas, né, importantes para uma boa apresentação oral, para você sair bem na sua apresentação oral. Chegue mais cedo, se hoje é o seu dia de apresentar, chegue uns 10 minutos mais cedo, já pegue os equipamentos, verifique se estão funcionando, conheça bem a sala, né, dias antes, veja onde tem tomada, para ver se você vai precisar de um extensor, né, uma extensão de tomadas, veja se está funcionando os equipamentos, né. Isso aqui é importantíssimo,
Não grave sua apresentação só em um pendrive, porque no caminho para a apresentação você pode perder o seu pendrive. Deixe no e-mail, envia no e-mail, envie em outros lugares, entendeu? Em quantos lugares você puder deixar armazenada aquela apresentação, porque vai chegar na hora, às vezes não vai funcionar a entrada de slide, vai chegar na hora, se você só deixar no seu e-mail, muitas vezes acontece, o aluno só envia no e-mail, chega na hora a internet não está funcionando, pronto, passou, perdeu, né? Não vai apresentar aquele dia, já perdeu ponto, ou na empresa você pode até correr o risco de ser demitido, ou não conseguir aquele emprego, se for uma apresentação de para emprego, para concurso. Como eu falei, então, no final, verifique o ambiente, tomada, iluminação, equipamento, som, né? Se você vai usar, eu não coloquei aqui nenhum exemplo de vídeo, mas eu tenho alguns slides para vocês que eu coloco vídeo. Testa antes, veja se tem o equipamento de som naquela sala, né? Não faz as coisas sem pensar no contexto, lá no dia, né? No ambiente físico, tá bom? Outra dica que eu coloquei aqui é sempre ter num espacinho bem sutil, bem levinho aqui, bem escondidinho, mas que dê para ver, o tema da sua apresentação aqui no canto, olha. Porque a pessoa que às vezes ela chega um pouco atrasada na sua palestra, na sua apresentação, ela chega aqui nesse slide, ela sabe do que está se tratando e ninguém perde um foco, né? O que ele está apresentando mesmo, né? Então a pessoa olha aqui no cantinho já sabe sobre o que você tá falando. Então essa foi a minha aula, pessoal, sobre slides, né? Sobre apresentação oral, esse gênero tão usado em empresas e no meio acadêmico. Espero que vocês tenham aproveitado. E depois, quando vocês forem apresentar na disciplina, façam bom uso desse material para que sua apresentação seja muito boa. Muito obrigada, até a próxima aula.